Nome da obra: A Lei Libertária e a Defesa Militar. Autor: Robert P. Murphy. Tradução: Piratas do Roger. Nosso adversário gasta trilhões anualmente contra nós para impressionar pessoas de como o Leviatã é bonzinho e funciona. E tudo que temos para rivalizar é uma ideia pura, libertadora e consistente. Meu apoio está na descrição, tá? Seção 1. Introdução. Em um provocante artigo recente desta revista, libertarianpaper.org, Joseph Michael Neward afirma que libertários e uma sociedade anarquista se colocariam em grande perigo se eles dogmaticamente aderissem ao princípio da não agressão, PNA, em face de uma potencial invasão estrangeira. Neward classifica a adesão estrita ao PNA como uma postura militar de discussão mínima e, em seguida, oferece vários argumentos que é inadequado no contexto de guerra moderna do Estado. Neward conclui, citação: o total comprometimento com o princípio da não agressão, corporificado pela postura de dissuasão mínima e pelo desarmamento nuclear unilateral, comprometerá gravemente a defesa efetiva do território anarquista. Isso deixa os anarquistas com uma escolha difícil. Primeiro, recusar-se a estender o PNA para aqueles que estão fora da rede da defesa voluntária em nome da autopreservação, ou 2, estender o PNA até para seus inimigos e ser vencido. Se o PNA realmente comprometer a defesa e as agências de defesa privada aceitarem a restrição do PNA sobre si mesmas, elas podem perder força e segurança suficiente para não sobreviver. Este pode ser um preço que os anarquistas estão dispostos a pagar, mas eles devem fazê-lo com os olhos bem abertos, pois pode não haver solução que permita aos anarquistas de mercado preservar sua sociedade enquanto estende o PNA para os estatistas. Fecha a citação. Por uma questão de princípio, descartar o PNA no contexto de prontidão militar prejudicaria o respeito por ele em outras áreas também. O artigo de Neward está destinado a rejeitar o período do NAP. Além disso, eu não concordo com as alegações específicas de Neward sobre as supostas desvantagens enfrentadas pelos anarquistas libertários em repelir a invasão estrangeira enquanto aplicavam seu código legal de forma imparcial a todas as partes. Longe de prejudicar os membros de uma sociedade livre, sua adesão aos direitos de propriedade e ao Estado de Direito seria a fonte de sua força. A estrutura deste trabalho é a seguinte: a seção 2 esboça uma visão de uma sociedade livre para que tenhamos algo concreto em mente ao avaliar os argumentos de Neward. A seção 3 refuta afirmações específicas de Neward sobre eficácia militar sob a restrição de obedecer ao PNA. A seção 4 lembra aos leitores da fonte suprema do poder do Leviatã e aplica estes conceitos para a presente discussão de defesa militar. A seção 5 conclui. Seção 2. Uma visão da sociedade livre. Em seu artigo, Neward usa o termo território anarquista para denotar uma região habitada por pessoas que se proporam a fazer uso do PNA, embora Neward aconselhe não estender o PNA a estatistas estrangeiros. Em contraste, neste artigo, usarei o termo sociedade livre, que defino como sendo um grupo muito grande de pessoas que vivem na mesma região e que, em grande parte, entre parênteses, embora não unanimamente, respeitam um conjunto de territórios de propriedade comumente compreendidos. Sob essa definição, os habitantes de uma sociedade livre poderiam sofrer com ocasionais assassinatos, roubos de carro ou fraudes de investimento, mas mesmo assim desfrutariam de uma vida cotidiana sem violações sistemáticas dos limites da propriedade. Naturalmente, esse mundo exclui a existência de um Estado. Com certeza, minha definição como tal não resolve nenhum dos problemas potenciais levantados contra a anarquia libertária, seja por Neward ou por outros críticos. Poder-se argumentar que a minha sociedade livre é inatingível no mundo de hoje e que, mesmo que um grupo de pessoas a alcançassem, eles logo seriam vítimas de criminosos internos ou invasores externos. Mesmo assim, esse ajuste retórico servirá para esclarecer meus argumentos no artigo. Minha escolha de terminologia é parcialmente impulsionada pela estética. A maioria das pessoas naturalmente quer viver em uma sociedade livre, mas recua diante da palavra anarquia. Isto é, precisamente devido a um desejo de precisão. Estritamente falando, a apatrídia, entre parênteses, ou seja, anarquia política, é uma condição necessária, mas não suficiente para uma sociedade do tipo proposto nas obras clássicas libertárias anarquistas, como as de Linda e Morris Tannehill, Murray Rothbard e David Friedman.
Como os críticos gostam de salientar, a Somália era genuinamente apátrida, pelo menos por um breve período, mas dificilmente sintetizava a visão libertária. Ao meu ver, todas as sociedades livres são anarquistas, mas nem todas as sociedades anarquistas são livres. Para uma melhor compreensão deste artigo, assumirei que a cultura da hipotética sociedade livre que estamos considerando é semelhante à das nações modernas no mundo real. Eu não estou assumindo uma nova população de homens e mulheres libertários. A importante diferença é que a esmagadora maioria das pessoas em nossa hipotética sociedade livre pensa que jamais é apropriado usar violência contra ou roubar uma pessoa inocente, enquanto a maioria das pessoas no mundo real hoje considera aceitável que os líderes de seus estados empreguem agentes armados para, digamos, obrigar o recrutamento e cobrar impostos. A lei privada. Embora este artigo diga respeito à defesa militar, às vezes a discussão envolve necessariamente considerações sobre a estrutura legal de uma sociedade livre. Nesta subseção vou resumir minha visão de um sistema jurídico privado que é semelhante à exposição em Murphy. Por convenção, a grande maioria das pessoas que vivem em uma sociedade livre compartilharia uma compreensão básica dos direitos de propriedade. No entanto, embora a maioria das pessoas seja de boa vontade e tenha um desejo geral de refrear violência e roubo involuntários, os humanos são notoriamente tendenciosos e egoístas. Embora a maioria das disputas fosse resolvida entre as próprias partes, ainda haveria mercado para juízes privados. Um juiz é alguém que emite uma opinião sobre um caso específico que lhe é apresentado. Para dar à sua perspectiva a melhor consideração possível, cada lado na disputa quererá contratar um advogado que, como juiz, também seja preparado na lei a fim de apresentar argumentos que possam ressoar com o juiz. Mas, em última instância, o juiz considera os fatos e dá uma opinião sobre o que a parte relevante da lei diz sobre o caso. A lei, entre parênteses, em contraste com a legislação, é um exemplo de uma ordem espontânea, como famosamente descrita por Hayek em 1973. É o resultado da ação humana, mas não da criação humana. Em nenhum momento, a lei é um acúmulo de costumes, princípios e, entre parênteses, nos tempos modernos, precedentes de casos anteriores. Juízes individuais contribuem para a evolução da lei, mas existem princípios e mecanismos de avaliação em ação em todo o sistema, além do controle de qualquer pessoa ou mesmo de qualquer grupo grande. Além disso, na medida em que acreditamos que há características atemporais da condição humana e da vida social na Terra, esperamos que as características objetivas da lei natural sejam refletidas no corpo espontâneo da lei produzida cumulativamente através das decisões de juízes privados. Assim como praticamente todos na sociedade hoje sabem que 2 mais 2 igual a 4, em uma sociedade livre, praticamente todos saberiam princípios legais básicos como é um crime andar até um estranho e atirar na cabeça dele. Para casos mais difíceis, em que pessoas comuns discordassem sobre o que a lei diz, a comunidade teria um consenso geral sobre a hierarquia da perícia legal, que seria condicionada, mas não determinada, pelo desempenho na faculdade de direito e talvez pela aprovação de outros testes de certificação emitidos por organizações de renome. Da mesma forma, as pessoas hoje podem concordar sobre quem são as autoridades quando se trata de cálculo. Livros didáticos e outros guias de referência codificariam os princípios e casos relevantes para vários campos da lei. Poderiam haver escolas de pensamento e os especialistas discordariam sobre questões de ponta, como reivindicações de propriedade para a atmosfera ou propriedade intelectual. E, é claro, um juiz poderia concordar em ouvir uma opinião de um colega e poderia até escrever uma nova opinião que anule a original. Tal como acontece com a matemática, o próprio corpo da lei evoluiria com o tempo. Toda vez que as partes submetessem voluntariamente sua disputa a um juiz, sua opinião sobre o caso seria ao corpo da precedente jurisprudencial. Mesmo assim, a sociedade livre gozaria do Estado de Direito como o termo é entendido na tradição ocidental. Repetindo, todo mundo saberia que caminhar até um estranho no parque e atirar na cabeça dele seria assassinato, e todos saberiam o procedimento para determinar quem seria o legítimo dono da sua casa localizada na 32 Oak Street.
Em tal sociedade, é improvável que um grupo de juízes desonestos poderiam se ramificar e começar a emitir decisões destinadas a servir uma clientela poderosa, como frequentemente alegam os críticos da lei privada. Presumivelmente, sempre haveria uma grande maioria de juízes honestos e outras autoridades legais que eviscerariam publicamente falsas alegações legais, de modo que até mesmo o leigo não teria dúvidas sobre quais opiniões judiciais seriam fiéis à lei e quais a perverteriam. A aplicação da lei. Em contraste com as visões de outros escritores dessa tradição, por exemplo, Friedman e Rothbard, prevejo que, em uma sociedade livre, a produção de opiniões judiciais por um lado e a imposição de direitos de propriedade por outro seriam distintas conceitualmente e em termos das empresas que vendem esses serviços. As próprias agências de fiscalização privada seriam empresas que operam legalmente sobre o mesmo código geral aplicável a todas as outras da sociedade. Na minha opinião, quando um crime ocorre, digamos, Jones rouba o carro de Smith, Smith não vai primeiro ligar para sua agência de execução privada para exigir alguma justiça. Em vez disso, quando Jones rouba o carro de Smith, Smith primeiramente vai a um juiz para obter uma opinião sobre o caso. Se o juiz decidir que sim, de fato, Jones roubou o carro de Smith, entre parênteses, e haveria procedimentos probatórios e outras salvaguardas para garantir um julgamento justo para que a comunidade respeitasse a opinião desse juiz em particular sobre esses assuntos, então Smith poderia ir a qualquer uma das agências policiais concorrentes para recuperar sua propriedade. Os funcionários da agência de fiscalização que trabalham no caso de Smith iriam querer saber se ele realmente tem uma sólida opinião legal apoiando-o, porque senão eles poderiam ser vistos como criminosos aos olhos da comunidade quando eles entrassem na propriedade de Jones para recuperar o carro. O papel das companhias de seguros. Mesmo que a solução jurídica oficial para uma violação particular dos direitos de propriedade permitisse a obtenção de propriedade tangível, suspeito que, na prática, a maioria dos demandantes concordaria em abrir mão de suas reivindicações em troca de dinheiro. Consequentemente, espero que, em uma sociedade livre, a maioria das pessoas precisariam obter algum tipo de cobertura de seguro comprometendo-se com a comunidade em geral, com indenização por vários tipos de sentenças judiciais. Com certeza, não estou negando que as companhias de seguro também ofereceriam políticas para compensar o detentor da apólice no caso de um crime. Este é o modelo tradicionalmente proposto na literatura anarcocapitalista. Estou simplesmente argumentando que o outro tipo de política também prevaleceria, de tal forma que a maioria das pessoas em uma sociedade livre teria uma agência grande e respeitado a garantindo. As recompensas naturalmente se ajustariam de acordo à luz do comportamento dos indivíduos que compram a cobertura de algum serviço. Defesa militar. Depois do nosso resumo da estrutura do sistema judicial e da aplicação da lei em uma sociedade livre, o tópico de defesa militar é surpreendentemente fácil. Todos os membros da sociedade livre ainda estariam vinculados à lei, mesmo quando atuassem para repelir invasores estrangeiros. Entre parênteses, na próxima sessão abordaremos as dificuldades específicas que Newhart afirma que isso pode representar. Os libertários apreciam a superioridade da provisão de mercado descentralizado sobre o planejamento central de cima para baixo quando se trata de computadores e carros. E, portanto, o único obstáculo real com a defesa militar privada é a questão do pagamento. Numa sociedade livre e rica, com arranha-céus, bancos com grandes somas de ouro por cofres e etc., os proprietários de grandes propriedades teriam grandes apólices de seguros em seus ativos. Isso provavelmente incluiria a indenização no caso de um ataque ou confisco militar estrangeiro. Assim, seriam enormes seguradoras que internalizariam as externalidades da defesa militar. Além de medidas óbvias, como o financiamento da implantação e manutenção de um sistema de mísseis antibalísticos, essas seguradoras também poderiam publicar recompensas por vários alvos no caso de uma invasão estrangeira. Assim, seriam enormes seguradoras que internalizariam as externalidades da defesa militar. Além de medidas óbvias, como o financiamento da implantação e manutenção de um sistema de mísseis antibalísticos, essas seguradoras também poderiam publicar recompensas por vários alvos no caso de uma invasão estrangeira. Por exemplo, a Granite Insurgent Company poderia emitir políticas cobrindo todos os tipos de dano a um grupo de shopping center localizados no interior de uma cidade.
Se milhares de tropas estrangeiras desembarcassem na periferia, Granite perceberia que corria o risco de pagar, em moeda local, o equivalente a bilhões de dólares em reivindicações de seus segurados. Para reduzir a probabilidade disso ocorrer, a Granite poderia anunciar à comunidade: pagaremos o equivalente a $1.000 por cada confirmação de casualidade infligida às forças invasoras, $50.000 por cada tanque confirmado retirado da comissão e $80.000 por cada abatimento confirmado de helicóptero. Com os preços de mercado publicados para os serviços desejados, indivíduos e empresas concorrentes se esforçariam para fornecê-los. No entanto, assim como em outras indústrias, aqui também eles teriam que respeitar os direitos de propriedade e agir legalmente enquanto abastecem seus clientes, nesse caso, Granite Insurgent Company. Seção 3. Princípios são pragmáticos, uma resposta a Newhart. Agora que revisamos minha concepção da estrutura institucional de uma sociedade livre, posso oferecer minhas objeções à tese de Newhart. A violação seletiva do PNA é arbitrária e insustentável. Newhart não está argumentando que uma sociedade anarquista libertária está condenada. Em vez disso, ele está apenas aconselhando as pessoas em tal sociedade a restringir o PNA a aplicações internas. Citação: é mais provável que o anarquismo de mercado surja e prospere se seus adeptos adotarem a convenção de que não precisam estender o PNA a estatistas amplamente definidos como aqueles que vivem fora da rede de defesa voluntária. 3 pontos. Complementando o PNA em assuntos de relações exteriores enquanto reforçam implacavelmente o PNA dentro da rede é a melhor chance que os anarquistas têm de desfrutar da civilização por conta própria, enquanto se defendem da grande massa de estatistas em um mundo darwiniano. Fecha citação. No entanto, as coisas não são tão simples. Mostrando melhor, considere uma analogia com drogas. Suponha que alguém argumentasse: os anarquistas de mercado devem perceber que o respeito total pelo PNA prejudicaria sua estrutura social. Se muitas pessoas se tornassem dependentes de heroína, a sociedade entra em colapso. É por isso que os anarquistas de mercado devem adotar a convenção de que não precisam estender o PNA ao mercado de heroína. Agora, uma resposta a esse argumento hipotético é negar a afirmação empírica. Mas mesmo que fosse verdade que uma sociedade anarquista de mercado fosse vulnerável à implosão do vício generalizado da heroína, é difícil ver como seus membros poderiam simplesmente adotar a convenção de que seria ilegal usar heroína enquanto retém o resto do que entendem por anarquismo de mercado. Da mesma forma, com a sugestão de Newhart sobre defesa militar, o sistema legal em uma sociedade livre seria descentralizado. Não há como inverter as coisas e desligar o PNA para estatistas externos. Se as considerações práticas fossem suficientes para invalidar as reivindicações de propriedade legal de outra forma mantidas por pessoas de fora, então por que isso iria parar por aí? Os juízes anarquistas de mercado não poderiam adotar a convenção de que o PNA não deveria ser aplicado a, digamos, organizações criminosas locais? Afinal, esse é um grupo terrorista doméstico plantou bombas pela cidade. As forças policiais anarcocapitalistas não deveriam poder prender as famílias e amigos dos terroristas e ameaçar matá-los a menos que as bombas sejam desativadas. Fazer o contrário parece colocar os anarquistas à mercê dos terroristas. Como uma consideração final de uma perspectiva puramente legal, mesmo que concedamos a premissa básica de Newhart, ele ainda não obtém o resultado desejado. Mesmo se estipularmos que, digamos, uma agência de defesa anarquista é legalmente autorizada a lançar um ataque nuclear a uma cidade estrangeira povoada por estatistas, na prática isso não seria suficiente. Certamente, um ataque nuclear também mataria muitas crianças estrangeiras e até mesmo anarquistas do mercado que visitavam a região como turistas ou por outras razões. Assim, algumas das recomendações militares mais agressivas de Newhart violariam o PNA, mesmo se o PNA estivesse restrito como Newhart sugere. No final, Newhart está efetivamente argumentando que, em tempos de guerra, as pessoas de uma sociedade livre deveriam lançar a lei pela janela. Assim, ele descreve, citação: os anarquistas podem achar que é preferível levar a batalha ao país de origem do invasor. Eles deveriam considerar descartar a ética da proporcionalidade na guerra e se tornarem dispostos a escalar qualquer conflito iniciado pelo Estado a um nível muito maior de violência. Fecha a citação. Neste ponto, discordo totalmente. Para frisar, a sociedade livre deveria sua força do seu respeito pelos direitos de propriedade. Além do mais, não estou apenas fazendo um argumento de declínio
escorregadio. Pelo contrário, estou afirmando que o Estado de Direito em uma sociedade livre dependeria do processo descentralizado de juízes privados que emitem opiniões sobre incontáveis casos ao longo de décadas. Não é realmente possível pedir aos juízes que aplicam este elegante corpo de princípios a todas as disputas legais, exceto as que envolvem defesa militar. Isso seria semelhante à perspectiva comum hoje em dia, em que os escritores geralmente elogiam os frutos do capitalismo, exceto a desigualdade de renda. O problema com tal postura não é simplesmente pensarmos que a desigualdade de renda não é tão ruim afinal de contas, mas fundamentalmente que é impossível para o mercado fazer o seu trabalho se vamos descartar certos resultados de que não gostamos. Antes de acabar esse tópico, devo mencionar uma possibilidade que pode ajudar a preencher a lacuna entre a minha posição e a de Newhart. Dependendo da posição dos estados estrangeiros no sistema de tribunais da sociedade livre, poderemos ver agências de defesa privadas adquirindo a capacidade legal de infligir uma certa quantidade de dano preventivamente a forças hostis. Por exemplo, suponha que uma invasão militar norte-americana ou britânica de uma sociedade livre hipotética é iminente, mas os comandantes dessas forças estão inteligentemente posicionando-os de maneira que tecnicamente não violam o PNA, conforme definido no sistema judicial da sociedade livre. Os defensores gostariam de tomar algumas medidas preventivas, como derrubar drones de vigilância ou satélites militares. E mesmo após a invasão ter começado, talvez os defensores gostariam de dar um soco sem esperar que os invasores destruíssem primeiro uma metade da quantidade correspondente das forças dos defensores. Nesse cenário, o que pode funcionar para as agências de defesa privada seria abordar da seguinte forma: vítimas claras das agressões norte-americanas ou britânicas, sejam refugiados de guerras estrangeiros ou mesmo os contribuintes americanos e britânicos, e dizer a eles o seguinte: em nosso sistema judiciário você tem indenizações legais a receber contra os governos infratores. No entanto, nós dois sabemos que eles nunca pagarão independentemente do que nossos juízes privados decidirem. Então, nós compraremos suas indenizações com um grande desconto. Então, depois de adquirir essas indenizações por centavos de dólares, as agências de defesa privadas poderiam usá-las para compensar qualquer compensação líquida que suas regras judiciais devessem aos donos das forças invasoras. A liberdade e a prosperidade perante a lei. Antes de analisar alguns dos outros argumentos específicos de Newhart, é útil lembrar-nos que existe uma ideia antecipada a favor de uma sociedade vinculada pelo Estado de Direito em primeiro lugar. A resposta é que só aqui existe uma verdadeira liberdade e, como um feliz subproduto, muito mais prosperidade também. Se um socialista diz, quando se trata de itens frivolos como TVs e carros esportivos, podemos deixar o mercado produzi-los, mas para coisas importantes como saúde e alimentação, precisamos de propriedade coletiva. Então, a maioria dos leitores desta revista veria a falácia envolvida. Seria perigoso e tolo dar às autoridades políticas o poder de se intrometer na provisão das necessidades da vida. Mesmo que tais autoridades tivessem boas intenções, elas poderiam produzir resultados inferiores na saúde e alimentação em comparação com o mercado descentralizado com a propriedade privada. Além do mais, por que alguém no mundo deveria correr o risco de confiar que essas autoridades têm boas intenções? Da mesma forma, uma sociedade livre sob ameaça de invasão militar mobilizaria seus recursos disponíveis de maneira mais eficiente humanamente possível, confiando em empresas descentralizadas e concorrentes. Abre parênteses, incluindo proprietários únicos agindo como guerrilheiros, sabotadores, propagandistas e etc. Fecha parênteses. As quais todos operaram dentro de um sistema de direitos de propriedade privada. Talvez faça muito sentido, digamos, explodir uma ponte-chave para retardar a incursão do inimigo. Se assim fosse, o indivíduo ou grupo que explodisse a ponte teria de compensar o proprietário, da mesma forma que um avião particular acidentalmente se chocaria contra a ponte. Sim, uma sociedade moderna precisa de aviões para poder voar, mesmo que ocasionalmente esmaguem uma ponte. Mas quando isso acontece, a companhia aérea tem que compensar o proprietário. E a razão para essa insistência não é simplesmente uma questão de igualdade ou justiça. Se permitirmos que juízes privados absolvam as companhias aéreas de sua responsabilidade de compensar os proprietários de pontes nesses casos, então não estaríamos mais operando em um sistema capitalista, e os juízes seriam quase planejadores centrais.
Como Ludwig von Mises ensinou, o preço de mercado de uma determinada unidade de um recurso produtivo, entre parênteses, incluindo horas de mão de obra, é um sinal que mostra como esse fator é valioso na operação de algum empreendedor. É por isso que o empreendedor está disposto a pagar o preço atual. Permitir que algumas empresas arbitrariamente usem recursos sem pagar o preço de mercado não torna a sociedade mais rica, apenas garante que esses recursos serão destinados a finalidades menos valiosas. Por exemplo, considere o alistamento militar. A maioria dos escritores militares toma como certo que, se uma sociedade está enfrentando uma invasão de um grande exército de recrutas, então o primeiro país não tem escolha a não ser se envolver no recrutamento recíproco. Entre parênteses, assim, as outras potências europeias tiveram que esboçar seus próprios homens em resposta a Napoleão. Fecha parênteses. No entanto, esse argumento seria um absurdo em qualquer outro contexto. Se a China depende do trabalho escravo em alguma de suas fábricas, isso dificilmente significa que as empresas americanas devem fazer o mesmo para aumentar o PIB dos Estados Unidos. E mesmo em operações puramente militares, é inegável que as Forças Armadas dos Estados Unidos são dominantes hoje, embora dependam de uma força voluntária. Além disso, considere a tolice das forças confederadas na Guerra Civil, que certamente poderia ter durado muito mais confiando em táticas de guerrilha, entre parênteses, como os colonos frequentemente empregados durante a Revolução Americana, mas encaminharam seus homens a marchar em menor número para canhões da União. Quando se trata de operações militares, devemos evitar o que Harold Dennsetz chamou em um contexto econômico mais convencional de falácia do nirvana. Não devemos imaginar planejadores centrais oniscientes que derrubam apenas os civis inimigos inocentes, certos e que violam apenas um conjunto de direitos de propriedade em seu próprio solo a fim de se defender de uma invasão. Não temos que comparar maçãs com maçãs. Como pessoas reais operando sob um sistema descentralizado de direitos de propriedade e preços de mercado se organizam espontaneamente para repelir uma invasão, compare isso com a resposta do mundo real de um grupo menor de especialistas que receberam a autoridade para se sobrepor aos direitos de propriedade e impor sua própria visão da melhor defesa. Finalmente, assim como na saúde ou na produção de alimentos, quando se trata de defesa militar, seria tolice confiar nas intenções de um único grupo que recebesse poderes legais extraordinários. Se concedêssemos às agências de defesa anarquistas as ferramentas do terror em massa, exércitos permanentes e a capacidade legal de lançar os primeiros ataques nucleares como Newhart recomenda, é difícil ver o que impediria essas agências de direcionar suas armas para subjugar seus antigos clientes. Quando os críticos do anarcocapitalismo dizem que tal sistema é insustentável e se transformaria em estatismo, eles poderiam invocar um cenário com a visão de Newhart como o primeiro passo. A guerra é inevitável? No início de seu artigo, Newhart rapidamente afirma que uma sociedade livre seria vulnerável à invasão do Estado. Abre citação. Os Estados são oponentes particularmente formidáveis devido aos seus exércitos maciços, facilitados pela habilidade do governo em adquirir e mobilizar recursos. Acoplando as capacidades do governo e sua propensão natural para a violência, a invasão do território anarquista pelo Estado deve ser considerada inevitável. Fecha a citação. Eu argumento que tal alegação está longe de ser óbvia e, de qualquer forma, certamente leva mais do que as duas sentenças que Newhart considera adequadas para estabelecer a conclusão. Isso é ainda mais verdadeiro quando consideramos que o Estado é horrível em mobilizar recursos. É por isso que o socialismo não funciona. É um mito amplamente difundido, mesmo entre muitos anarcocapitalistas, que o Estado é bom em matar pessoas. Mas, como devemos sempre perguntar em economia, comparado com o quê? A razão pela qual parece que o Estado é bom em matar pessoas é que o Estado é o meio institucional pela qual as pessoas más historicamente implementaram seu desejo pelo massacre em massa. Se por algum motivo se tornar lucrativo para as empresas da Fortune 500 engajar-se em massacres em massa, então ficaria claro quanto melhor a economia de mercado é em matar pessoas. Repetindo, é simplesmente um mito que o Estado é bom em mobilizar tropas e outros recursos com a finalidade de derrotar militares no estrangeiro. Entre parênteses, o Estado é horrível em mobilizar trabalhadores e outros recursos para os fins de produzir pizzas ou computadores ou escolas ou serviços de saúde. Considere a análise de Ludwig von Mises, que não era apenas um excelente economista, mas também um estudante de história e um veterano da Primeira Guerra Mundial. Citação.
Sem os decretos do governo e a papelada dos hostels de pessoa na folha de pagamento do governo, os esforços da iniciativa privada produziram os bens que permitiram que as forças armadas americanas ganhassem a guerra e fornecessem todo o material necessário para seus aliados por sua cooperação. O economista não infere nada nesses fatos históricos, mas é conveniente mencioná-los para mostrar como os intervencionistas nos fazem acreditar que um decreto que proíbe o emprego de aço para a construção de casas e apartamentos produz automaticamente aviões e navios de guerra. Pode ser admitido que não é, entre aspas, justo que a guerra aumente os lucros dos empresários que contribuem melhor para o equipamento das forças de combate, mas seria tolice negar que o sistema de lucro produz as melhores armas. Não foi a Rússia socialista que alinhou a América capitalista com concessão de empréstimos. Os russos estavam lamentavelmente derrotados antes que as bombas americanas caíssem sobre a Alemanha e antes de obterem os braços fabricados pelas grandes empresas americanas. É claro que, a longo prazo, a guerra e a preservação da economia de mercado são incompatíveis. O capitalismo é essencialmente um esquema para nações pacíficas, mas isso não significa que uma nação que é forçada a repelir os agressores estrangeiros deve substituir o controle do governo pela iniciativa privada. Se fizesse isso, privaria-se dos meios mais eficientes de defesa. Não há registros de uma nação socialista que derrotou uma nação capitalista. Apesar de seu muito glorificado socialismo de guerra, os alemães foram derrotados nas duas guerras mundiais. Fecha a citação. Em uma nota relacionada, Newhart inexplicavelmente discorda de Roderick Long, que escreve que, por não ser uma potência imperialista, uma sociedade livre teria um orçamento militar menor do que um Estado comparável. Newhart responde que a defesa seria quase tão onerosa quanto a ofensiva, porque os anarquistas precisarão assumir os grandes custos fixos de montar uma força militar comparável e economizarão apenas os custos marginais relativamente menores de implantá-los rotineiramente no exterior como policiais globais. Neste ponto, pode ser útil imaginar um cenário concreto para contrastar Long e meu ponto de vista de Newhart. Suponha que haja uma sociedade livre localizada em uma pequena ilha no Pacífico. Que ameaça possível representa ela para qualquer estado? Eu afirmo que a única ameaça é ideológica, no sentido de que uma sociedade vibrante e livre se tornaria embaraçosa para as autoridades políticas que cobrem o globo. Eles não poderiam mais dizer ao povo que a imensa tributação, as forças policiais monopolísticas, as estradas cheias de buracos e as horríveis escolas públicas eram vitais para a civilização. Se houvesse um contra-exemplo gritante no Pacífico crescendo exponencialmente em termos de população e economia. Para ter certeza, nossa ilha pode ser um alvo lucrativo por causa de sua riqueza. Mas a maioria dos governos que tinham o poder de conquistar a ilha precisaria vender uma invasão ao seu público e outros poderes, criando a imagem de que a ilha anarquista seria um perigo. No entanto, enquanto os membros de uma sociedade livre rejeitarem o conselho de Newhart e não começarem a construir mísseis balísticos intercontinentais, submarinos nucleares de longo alcance, porta-aviões e assim por diante, não haverá nenhuma ameaça física óbvia representada por tais pessoas aos estados do mundo. De fato, alguns estados podem achar a ilha anarquista muito útil para, digamos, realizar transações financeiras e realizar serviços bancários. Uma coalizão de potências globais poderia adotar e proteger a ilha anarquista de potências rivais, da mesma maneira como a União Soviética se aliou a Cuba durante a Guerra Fria. Para ter certeza, não haveria nenhum estado oficial controlando a sociedade livre que poderia fazer acordos em nome de toda a ilha. Mas, presumivelmente, pelo menos alguns poderosos países ao redor do mundo poderiam objetar fortemente se, por exemplo, os Estados Unidos decidissem bombardear e invadir uma ilha que não fazia nenhum incômodo, exceto piratear filmes e lavar dinheiro não tributado. Finalmente, mesmo que os Estados Unidos e as forças da coalizão decidissem se posicionar contra a ilha anarquista, as métricas relevantes não seriam o orçamento militar dos Estados Unidos inteiro versus os fundos gastos pelas agências de defesa privada. O governo dos Estados Unidos tem operações em todo o planeta. Não dedicaria todas as suas forças a derrubar uma única ilha que, na pior das hipóteses, apresentava um problema de relações públicas. Além disso, como ilustrou a repulsão afegã da invasão soviética, os defensores podem usar mísseis relativamente baratos para derrubar um equipamento muito caro. Os membros de uma sociedade livre não precisam gastar 20 bilhões de dólares em seu próprio grupo de batalha de porta-aviões, mas poderiam gastar, digamos, 500 milhões em minas de última geração, mísseis terrestres de cruzeiro e locais de mísseis a ar.
bem como uma pequena frota de navios que poderia implantar centenas de pequenos submersivos autônomos para procurar e cobrir os cascos inferiores de embarcações próximas com explosivos. Se, em vez de combatentes santos, imaginarmos uma sociedade ocidental moderna operando sob total laissez-faire, a eficácia de seu esforço militar por dólar gasto seria muito maior. Isso seria a guerra de guerrilha, entre aspas, no mesmo sentido em que o Vale do Silício é computação de guerrilha. Newhart daria um pretexto para a invasão. Além de discordar fundamentalmente de sua perspectiva ética, também rejeito a análise estratégica de Newhart. Por exemplo, ele escreve, citação, se os sistemas de armas anarquistas são capazes de servir ao duplo papel de ataque e defesa, suas opções táticas contra as forças inimigas aumentam e a capacidade do inimigo de se preparar para cada contingência de batalha é reduzida. Essas vantagens podem ser melhoradas através de uma política de retaliação massiva contra centros populacionais civis em território inimigo. Tal política promete a destruição de um alvo que o Estado valoriza grandemente, ainda que apenas como uma base tributária, enquanto também motiva a população a exercer pressão política sobre os governantes para que se abstenha de atacar os anarquistas. Ao descartar muitos alvos que serviriam para deter uma invasão, os anarquistas tornam essa invasão mais provável. Fecha a citação. Pelo contrário, afirmo que o desenvolvimento de tais armas de terror seria o pretexto de que um Estado poderoso precisaria justificar ao seu próprio povo e à opinião mundial porque ele estava bombardeando e invadindo a sociedade livre. Se Newhart estivesse certo, então a descoberta de que a União Soviética havia colocado mísseis balísticos intercontinentais em solo cubano deveria ter reduzido a probabilidade de os Estados Unidos atacarem a União Soviética. Mas acho que a maioria dos observadores concorda que esse ato agressivo dos soviéticos levou os dois poderes à beira da guerra nuclear. Contra-espionagem e contra-terrorismo. Ao detalhar uma vulnerabilidade específica de adesão ao PNA, Newhart argumenta a capacidade das forças inimigas de explorar a liberdade do território anarquista comprando terras ali para plantar bombas, lançar ataques e realizar espionagem e sabotagem antes de uma invasão também deve ser levado em conta. Aqui, novamente, lembro aos leitores que, em uma sociedade livre, cada parcela de terra seria de propriedade privada e não haveria leis antidiscriminatórias como prevalecem nos estados modernos. Se, digamos, vários americanos com laços anteriores com a CIA tentassem comprar uma casa perto da fábrica de mísseis de cruzeiro em nossa hipotética ilha anarquista, os proprietários poderiam simplesmente recusá-los. Não haveria violação de qualquer exigência do PNA. A sociedade livre ainda pode confiar em táticas contra a espionagem ou contra terrorismo para vigiar possíveis invasores e descobrir planos secretos. Meu ponto é que, qualquer cenário em que Newhart pudesse argumentar o seguinte, precisamos violar o PNA para expulsar essas pessoas ou negar a entrada delas em primeiro lugar, poderia ser tratado sem violações do PNA simplesmente pelos proprietários relevantes em questão exercendo seus direitos legais. Mais genericamente, na medida em que o leitor concorda com a minha visão da sociedade livre, na qual as pessoas precisariam de algum tipo de terceiro para comprová-las como confiáveis antes de poderem entrar em ruas comerciais movimentadas ou em prédios comerciais, Newhart imagina um mecanismo que permitiria verificar recém-chegados, que é uma forma perfeitamente compatível com o Estado de Direito. Da mesma forma, eu esperaria que os estrangeiros não pudessem, entre parênteses, legalmente, montar depósitos de munição em toda a sociedade livre, porque eles não seriam capazes de obter uma cobertura de seguro adequada. Se qualquer empresa em uma sociedade livre quisesse estocar equipamentos que poderiam matar milhares de pessoas, as seguradoras terceirizadas teriam muito cuidado antes de emitir uma política que compensasse as possíveis vítimas. Se estamos falando de uma usina nuclear que foi construída com padrões de segurança impecáveis e composta por especialistas, a seguradora pode aprovar. Mas se, em vez disso, estamos falando de 20, entre aspas, antigos SEALs da Marinha que decidiram, entre aspas, largar seus antigos empregos para abrir uma boutique de gás sarin, uma arma química muito poderosa, no centro da ilha anarquista, as companhias de seguro hesitariam. O impeditivo nuclear. Newhart defende que a sociedade anarquista libertária desenvolva um conjunto sofisticado de armas nucleares. Citação. Um arsenal nuclear pode ser mais útil se for projetado para atacar profundamente o território inimigo, que pode estar a uma grande distância.
Os anarquistas precisarão da capacidade de atacar bases de mísseis, bases aéreas, instalações de comando e controle e outras instalações valiosas do outro lado do mundo quando invadidas por terra e mar por impérios distantes. Fecha a citação. Além disso, Newhart sugere que qualquer sociedade livre que não usasse armas nucleares seria um alvo fácil. Entre aspas, vale a pena considerar que os Estados Unidos no século passado travaram guerra apenas em países que não possuíam mísseis balísticos intercontinentais. No entanto, em contraste com Newhart, devemos considerar também que, atualmente, o mundo possui 196 países e apenas 9 deles possuem armas nucleares. Podemos certamente argumentar sobre o grau de hegemonia exercida pelos Estados Unidos e outras potências nucleares sobre seus pares não nucleares, mas simplesmente não é verdade que uma sociedade moderna precisa de armas nucleares para evitar a invasão ou o bombardeio em larga escala. A opinião pública agitou-se quando o presidente Trump recentemente soltou a mãe de todas as bombas, não nuclear, no Afeganistão, supostamente para atacar as forças do Estado Islâmico que, rotineiramente, reivindicam a responsabilidade pela morte de civis. Seria inconcebível que uma potência nuclear no mundo de hoje pudesse lançar um ataque nuclear a uma sociedade livre que não a provocasse. Seção 4. A fonte do poder estatal. Um apelo à não violência. Passei a maior parte desse texto escrevendo como um economista e descrevendo o provável padrão de defesa militar fornecida pelo mercado, no caso de uma cultura ocidental de hoje se tornar muito rigorosa em relação aos direitos de propriedade. A maioria das pessoas acha que não é apenas justo, mas também essencial que uma invasão armada seja repelida com violência e isso provavelmente acontecerá na prática. No entanto, pessoalmente, acredito que uma política de não violência seria ainda melhor. Nesta breve sessão, vou descrever minha posição, por analogia, se eu estivesse escrevendo um artigo explicando como a legalização das drogas funcionaria e se eu soubesse que 95% dos leitores estavam ansiosos para se tornar usuários regulares de droga. Eu mencionaria porque eu penso que seria uma má ideia, embora perfeitamente legal em uma sociedade livre. Em primeiro lugar, peço ao leitor cético que considere o estado desse texto até agora. Newhart afirmou que uma sociedade livre precisa da capacidade de violar a PNA, ou então ela será vítima de estranhos hostis que não têm tais escrúpulos. Se eu te convenci de que Newhart está errado, peço-lhe também que considere a possibilidade de que uma sociedade livre não precise usar bombas e mísseis para evitar ser vítima de pessoas de fora usando tais ferramentas. Assim como os libertários têm uma literatura que lida com os casos difíceis, como sinais de trânsito, doenças transmissíveis e invasão estrangeira, também há uma literatura acadêmica sobre a teoria e a história da resistência não violenta, mesmo no caso de invasão militar. Uma excelente visão geral é Kaplan, entre parênteses, 1994. Há vários exemplos de resistência ao poder bem-sucedidos por meios não violentos, incluindo a Igreja Cristã primitiva, a expulsão de Gandhi dos britânicos da Índia, o movimento de direitos civis americanos e a queda da União Soviética. É verdade que a história registra pacifistas sendo massacrados pelos estados. No entanto, a história também registra exércitos de base estatal sendo abatidos por rivais mais poderosos. Os franceses confiaram no pensamento militar convencional e foram conquistados pela Alemanha nazista. Mas poucas pessoas consideram esse exemplo histórico como significando que os estados são incapazes de fornecer defesa militar. Volte ao nosso exemplo hipotético da Granite Insurgent Company, que perderá, digamos, 3 bilhões de dólares se um exército estrangeiro saquear os shoppings de seus clientes. Em vez de gastar centenas de bilhões de dólares acumulando uma força defensiva, pode ser mais barato para a Granite fazer um acordo com o depósita estrangeiro. Assim como a literatura libertária está bastante certa de que a guerra em larga escala entre agências de defesa privada seria rara porque seria um desperdício ridículo, da mesma forma, eu esperaria que uma guerra em larga escala entre um Estado e uma sociedade livre também fosse improvável. Em outras palavras, os leitores anarcocapitalistas atualmente acreditam que dois exércitos privados quase nunca iriam à guerra uns contra os outros, porque é algo tão desgastante e ambos os lados arcam com os custos. E que dois exércitos controlados pelo Estado frequentemente entram em guerra uns com os outros porque nenhum lado arca com os custos. Portanto, não deveríamos esperar que um exército privado e um exército estatal só irão à guerra de vez em quando.
Afinal, um lado suporta os custos totais. Mesmo no caso de uma invasão, considere que a sociedade livre poderia presumivelmente dizer às tropas o seguinte: abaixem as suas armas e venham para a nossa sociedade. Depois de um período adequado de habilitação, gradualmente será permitido um maior movimento em nossa sociedade, eventualmente ganhando 10 vezes sua renda atual. Como uma consideração final, lembre-se dessas palavras emocionantes de Laboete. Vocês podem livrar-se da tirania se tentarem, não agindo, mas simplesmente desejando ser livres. Resolva não servir mais e você é libertado imediatamente. Eu não peço que você coloque as mãos sobre o tirano para derrubá-lo, mas simplesmente que você não o apoie mais. Então você o verá como um grande colosso cujo pedestal foi arrancado, caiu de seu próprio peso e se partiu em pedaços. Se concordamos que uma tirania doméstica pode ser derrotada simplesmente pela retirada generalizada de consentimento, então com que facilidade um povo livre pode repelir as tentativas de estrangeiros distantes de conquistá-lo? Uma sociedade livre não precisa de bombas ou balas, mas apenas o espírito de resistência e a recusa de se submeter. Seção 5. Conclusão. Joseph Newhart argumenta que os anarquistas libertários estarão efetivamente lutando com a mão atada às costas se insistirem em estender o PNA a estatistas estrangeiros. Em contraste, argumentei que seria impossível para o aparato legal da sociedade livre desligar o PNA de preocupações pragmáticas quando se trata de estatistas estrangeiros, por mais válidas que sejam essas preocupações. Se o sistema permitisse isso, não teríamos mais o compromisso com os direitos de propriedade e o Estado de Direito, que é o objetivo total em primeiro lugar. Além disso, argumentei que essa postura principista de uma sociedade livre seria sua força, não sua queda. Quando os indivíduos descentralizados tomam decisões que coletivamente formam a defesa de uma sociedade livre, eles terão um melhor desempenho sobre o amplo respeito pelos direitos de propriedade e os preços exatos que tal postura promove. Tanto a teoria quanto a história nos levam a concluir que uma sociedade livre será muito mais defensável do que uma análoga controlada pelo Estado e, por sua própria natureza, pode evitar totalmente o conflito militar, porque as soluções pacíficas são muito mais eficientes. Fim da leitura. A tradução foi feita pelo site Piratas do Roger. Se você gostou da leitura e não conhece eles, por favor, vai lá e dá uma olhada. Eu não poderia estar narrando agora esse texto se eles não tivessem feito o trabalho antes de traduzi-lo e tal. Então, se puder, vai lá, visita, eu vou deixar o link na descrição e agradeçam eles. Bom, eu vou ficando por aqui, abraço, até a próxima e não se esqueça do meu Apoia-se. Muito obrigado, tchau!